meu nome é Giane. Na época eu tinha 15 anos, eu era muito bonita, tinha um corpo muito bonito, estilo violão, sabe? Perna muito bonita, cintura muito fininha, muito bonita, cobiçada por todos. Morena, olhos verdes, cabelo liso e encaracolado só as pontas, mas era sucesso onde eu passava. Onde eu passava, eu chamava a atenção de todos. Só que eu não tinha pretensão nenhuma em casar, isso não era o meu foco, porque eu via muito como era a relação dos meus pais, não era muito saudável, não era saudável nem um pouco mesmo, e eu não queria que aquilo também acontecesse comigo. O modelo que eu tinha de casamento para mim era aquilo, porque era os meus vizinhos também viviam brigando. O marido da minha vizinha bebia muito e batia nela. E era o que eu via por perto, era isso. E era esse o modelo que eu tinha de casamento. E eu estava decidida que isso não era o que eu queria. Eu não queria isso, tá? Então na época eu tinha 15 anos e não pensava nem em namorar, tá? Não sei se não tinha despertado nada assim de interesse em alguém, mas não tinha vontade alguma, sabe? E daí então eu trabalhava e estudava, né? E eu conheci um rapaz muito bonito e ele parecia ser muito diferente. Na verdade, ele já me observava há muito tempo e eu não percebia, sabe? E ele sempre chegava com muita gentileza e eu achava aquilo muito incrível. Nossa, os homens não são só da forma que é meu pai, da forma que é os meus vizinhos, né? Existia homem bom ainda. Ele parecia ser muito cavalheiro, me trazia flores, gente. Me conquistou mesmo, sabe? No início era ele que chegou como se fosse um amigo mesmo. E, e foi se aproximando, sabe? Foi crescendo aquele amor, aquele carinho, aquela paixão, sabe? E então, depois que eu conheci ele, talvez uns 2 meses, aproximadamente, não tenho certeza, mas aproximadamente uns 2 meses, a gente começou a namorar, ele me pediu em namoro e aquilo era incrível, sabe, gente? Eu nunca conheci um homem tão carinhoso, tão cavalheiro, lidava bem com as palavras, parece que entendia as mulheres. Gente, era incrível, era um companheiro, era um amigo, era um namorado, era um homem completo, sabe? Nossa, eu pensei, ok, eu sou muito sortuda, né? E aquilo foi passando, e ele sempre daquela forma, muito carinhoso, muito atencioso. E quando a gente começou a tocar, a gente não, né? Ele começou a tocar no assunto assim de pra ter mais intimidade, sabe? E eu sempre tentando não deixar que isso acontecesse, sempre saindo fora, sabe? Tentando sair fora. E ele insistindo, insistindo, insistindo. E eu tentando dar um jeito pra que ele fosse esquecendo, né? Talvez. Claro que não ia esquecer. Mas eu sempre tentando se sair, né, gente? E daí chegou um dia que acabou acontecendo, sabe? A gente foi pra um show, né, de um artista muito conhecido, um cantor romântico, né, um cantor sertanejo. E então a gente foi na festa mesmo, aliás, fora. A gente sentou em um banquinho que tinha assim na frente, como se fosse uma pracinha, sabe? Tinha uma pracinha, como se fosse uma parte do clube, sabe? Tinha um localzinho assim, como se fosse um localzinho de lazer. Aí a gente sentou ali
Gente, e ali mesmo aconteceu, sabe? E falar aqui pra vocês, não gostei nem um pouco. Nada, nada, nada. E então, depois disso, no outro dia cedinho, a gente foi pra casa da irmã dele, né? Porque eu tinha falado que ia pra casa de uma amiga, só que no caso eu fui pra casa da irmã dele. Pra casa da irmã dele, eu fiquei lá e ele foi pra casa dele. E, gente, foi muito estranho, sabe? Eu fui tentar dormir, não conseguia. Ficava uma coisa assim, tipo, me incomodando, uma coisa chata assim, sabe? E foi uma sensação ruim. Depois de que aconteceu, foi uma sensação bem ruim mesmo. No outro dia eu senti como se tivesse culpa de alguma coisa, sabe? Não gostei. Pelo menos pra mim a sensação foi muito ruim. E perto do meio-dia, né, já do outro dia, eu estava esperando ele pra ele me pegar lá e me deixar na casa da minha mãe, já que tinha sido combinado, né? E, gente, as coisas começaram a mudar, sabe? Mudar, assim, bem rápido. Porque, olha só, aquele homem cavalheiro, sensível, carinhoso, romântico, gente, que existia, não existia mais. Não existia mais. Eu esperava que ele fosse me ligar, como ele sempre me acordava com uma mensagem e tal. Mas nada, não mandou uma mensagem, não me ligou. Aí ele tinha que me buscar meio-dia na casa da irmã dele, pra me deixar na casa da minha mãe. Ele não foi, gente, não foi de forma alguma. Eu tentava ligar pra ele e o telefone dele estava na caixa de mensagem. Gente, eu tava sem entender nada do que estava acontecendo ali. Então eu tive que pegar um táxi e ir pra casa da minha mãe. E continuou, né? Aquilo. Eu tinha perguntado pra irmã dele o que poderia ter acontecido. Ah, ela falou, ai, deve ter acontecido alguma coisa, o telefone deve ter descarregado. Tentou me dar uma ajuda, sabe? Não me deixar pra baixo. Mas eu fui pra casa da minha mãe, né? Peguei um táxi e continuei tentando e nada. Ele veio aparecer no outro dia. Naquele dia não apareceu, ele veio aparecer no outro dia à noite. E já bem diferente. Ele tava com cheio de álcool. Tinha bebido, parece que eu acho que tinha ido pra algum lugar, por isso que ele não foi me pegar meio-dia lá. Ele também não me contou, né? Mas eu imagino que deve ter ido pra algum lugar. Deve ter passado a noite fora. E ele já chegou, gente, me tratando de uma forma totalmente diferente. Me falando meio grosseiro, sabe? E eu fui tão burra que eu caí na dele. Ele deu uma desculpa idiota, sabe? O telefone dele tinha dado problema. E que ele tava doente, que não sei o que tava morrendo de dor de cabeça, que tava com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meteu um monte de coisa, um monte de desculpa. E eu acabei caindo nessa história novamente. E eu lembro que naquele dia a gente saiu novamente. E, gente, eu já quis de novo, sabe? E eu não aceitei. E ele começou a tentar forçar, sabe? Como se eu fosse obrigada. A idiota que cedeu, né? E aquela coisa boa que a gente sentia quando saía, desapareceu totalmente. Quando eu voltava pra casa, eu sentia uma sensação de culpa, uma sensação ruim, uma dor no peito, uma vontade de chorar, não sei. Era diferente. E ele não me ligava mais, raramente. Ele só me procurava quando era pra sair, pra gente sair, né? E é isso. E eu comecei a descobrir coisas dele. Não exatamente descobri. Vieram me contar algumas coisas dele, né? E ele chegava com uma desculpa
Peguei a acreditar. Idiota aqui, né? E eu lembro que um dia eu fui no salão, pintei o cabelo, porque meu cabelo era preto, né? Como eu falei pra vocês. Meu cabelo era preto, cacheado nas pontas e liso, né? Ele era liso e cacheado nas pontas. E nesse dia eu fui no salão, pintei o cabelo, fiquei loira e cortei o cabelo, curti, né? Gente, mas ele ficou uma fera. Ele ficou louco porque eu fiz isso. E ele quis me agredir, sabe? Ou seja, aquele pesadelo que eu tinha com meus pais, com os vizinhos que eu via, estava acontecendo comigo, sabe? E ele quis me agredir, porque eu tinha feito aquilo, como se eu não mandasse no meu corpo, sabe? Como se eu tivesse para me fazer alguma coisa, eu tinha que ter a autorização dele. Então, foi a primeira vez que ele tentou me agredir. Ele ficou muito nervoso. Aí nesse dia eu lembro que a gente terminou. E eu voltei pra casa, sabe? Mesmo eu estando vivendo aquela situação, daquela forma, um relacionamento abusivo, porque eu tava vivendo um relacionamento abusivo e não percebia, porque a gente não percebe mesmo, né? E eu voltei pra casa. Quando a gente terminou, eu voltei pra casa muito ruim, sabe? Chorando, muito triste. E aquela relação não era boa pra mim, mas eu não conseguia terminar, sabe? Eu me sentia presa aquilo. E aí eu sei que ele terminou comigo e eu tentava ligar pra ele, telefone descarregado. Descarregado não, é o telefone desligado, né? E depois de uns 3 dias, ele voltou e veio, ai, que eu vou te perdoar porque você fez isso, mas tenta deixar teu cabelo natural como era, tal, tal. E a idiota aqui pegou e me pediu desculpa por ter feito aquilo sem pedir pra ele e tal. Passou algum tempo, ele começou a me bater. Ele começou a me bater mesmo. Não foi só tentativa, foi me bater mesmo. Ele tava com os amigos, eu tinha que passar como se não conhecesse. Ou seja, parece que ele não me assumia pra ninguém, né? Toda aquela encenação do começo não existia mais. Parece que ele tinha vergonha de mim, não sei. Eu não sei o porquê que ele teve vergonha de mim. Não dá pra entender nada. Mas eu ainda continuei vivendo essa situação por aproximadamente uns 5 meses. Até que um belo dia eu fui para um clube com minha mãe, minha tia e minha irmã. E a gente estava nesse clube, na piscina e tal. E eu não tinha falado pra ele que eu ia pro clube. Eu tava na piscina lá. E na hora que eu levantei, gente, que eu fui no banheiro, eu só senti aquele puxão no meu braço. Segurou com muita força e puxou meu braço. E gritou comigo. Começou a gritar muito comigo ali. E tipo, puxando meu braço, gritando comigo. E me puxando como se. Não sei, sabe, gente? Me arrastando. Gritando comigo, me arrastando, porque eu não tinha avisado pra ele que eu tava ali e tal. Não tinha pedido pra ele pra mim ir na piscina. Nesse mesmo momento, a minha mãe saiu da piscina, veio, me puxou da mão dele e mandou ele sair. Ou ele tomou as providências. E nesse momento, a minha mãe teve uma conversa séria comigo, me abriu os olhos, me mostrou que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Foi difícil para mim sair dessa situação, mas com a ajuda da minha família, eu consegui. Não foi fácil, tá, gente? É muito ruim, é difícil, muito difícil a gente reconhecer que está em um relacionamento abusivo, tá? E a gente precisa de muita ajuda. Quem está em um relacionamento abusivo precisa de muita ajuda, muito apoio, tá? Pra entender, pra ver que precisa sair dessa situação. Então é isso, gente. Esse foi o meu relato. E é isso aí. Então, gente, vocês gostaram da história? Essa é uma história real. E logo, logo eu vou estar disponibilizando um e-mail para vocês estarem mandando suas histórias para me contar aqui no canal. Quem quiser suas histórias contadas aqui no canal, pode mandar no e-mail que eu vou estar disponibilizando a vocês
logo em breve, tá? Eu vou estar analisando. Se der pra contar, contarei a história com muito prazer, tá bom, gente? Então é isso. Deixa um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Se você é novo por aqui, clica no sininho para você receber notificação de toda vez que for postado vídeos novos. Beijo e até o próximo.